Gosto muitíssimo, muitíssimo de falar sobre esse assunto. Quem já me conhece já sabe, né? Adoro coloração pessoal, adoro falar sobre cores de uma forma geral. E hoje tô aqui para falar para vocês, esclarecer um pouquinho mais sobre o método, como é que acontece, o que que é, para quem quer saber do que se trata, né? Entender mais sobre o assunto. Vamos chegando. Olha só, para quem tá chegando agora de pouco tempo, me conhecendo agora, eu sou a Marina Gazola e eu ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. O que é coloração pessoal? Coloração pessoal é um método que usamos para definir a sua paleta de cores. Então, quem é que faz isso? Normalmente, consultoras de imagem e estilo. E como é que acontece esse método? É um método que a gente se baseia nas suas cores, eu falo que é nas cores da sua paisagem natural. O que é paisagem natural? São o seu conjunto de cores naturais. O tom da sua pele, o tom do seu cabelo natural, dos seus olhos, das suas sobrancelhas. Então, isso que nasce com você, eu chamo de, e todo mundo no método chama de paisagem natural, tá? E dentro desse método, o que acontece? A gente faz uma avaliação, um estudo aprofundado para descobrir qual é a sua tonalidade de pele, tom de cabelo, olhos, sobrancelha. E dentro disso e mais algumas informações, a gente consegue definir a sua paleta de cores, que pode ser uma paleta igual a essa aqui que eu tô mostrando. Tem vários tipos de paleta no mercado, gente. Eu vou explicar por que essa aqui é a que eu uso, já vou contar essa história pra vocês. Mas, voltando no método, então a gente tem que fazer esse estudo para poder chegar nesse ponto de agrupar todas as cores das suas características para te direcionar para a sua paleta de cores. Essas cores que a gente descobre quando faz esse estudo de coloração, todas essas cores que estão aqui, essa aqui é a minha paleta, tá? São cores que harmonizam muito bem com todos os meus tons de pele, cabelo, etc. E se assemelham como? Por similaridade mesmo. Então, os tons de vermelho que tem aqui são tons que vão ficar bem no meu tom de pele. Os tons de azul são tons que vão favorecer o meu tom de pele. E esse método de coloração pessoal, não fui eu que inventei isso não, tá, gente? Esse é um método com embasamento científico. Ele começou a ser criado por uma pessoa que se chama Carol Jackson, e ela escreveu um livro até na época que se chama Color Me Beautiful. Então, esse método que eu abordo dentro do meu curso, e método que muitas outras pessoas usam, foi desenvolvido inicialmente por ela, por Carol Jackson, tá? E a gente conhece esse método como método sazonal. Método sazonal, que foi esse método criado por Carol Jackson. Hoje, tem outros métodos. Tem, por exemplo, o método sazonal expandido, que é um tipo de método que só pode ser aplicado de forma presencial. Por isso tem a diferença. Muita gente fala assim, mas pode fazer por online? Você consegue fazer isso online? Dentro desse método aqui, que eu vou falar para vocês, sim. O método sazonal expandido, não consigo fazer online. Vocês já viram aqueles panos coloridos que as consultoras colocam quando vão fazer esse estudo de forma presencial? Aquele lá é o método sazonal expandido. Como o próprio nome já diz, expandido é um método mais aprofundado. São 12 paletas. E nesse método online que a gente faz, que é o método sazonal, que é o método inicial, que foi idealizado por Carol Jackson, são 4 paletas. São as paletas que eu chamo de paletas principais. As paletas básicas, vamos dizer assim, das cores básicas para você. Então, esse método a gente consegue sim aplicar de forma online e é isso que eu faço dentro do meu curso, tá? Então, esse método da Carol, que é conhecido como método sazonal, por que é sazonal? Das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E aí, por isso, aqui a minha chama outono, tá? E por que essas paletas, elas foram nomeadas dessa forma? Porque vocês pensam mesmo, vocês vão falar outono, aí deve ser só cor, da impressão de outono já tá esfriando, né?
Então, cor fria, não, não é assim. Esse método, ele é baseado, na verdade, nas cores da paisagem dessa estação e não na sensação térmica dessa estação. Então, o outono, por exemplo, vocês já viram um outono? Como é que é? Imagine um quadro pintado assim de outono. Como é que é? Cores, né, terrosas, as folhas das árvores já amarronzadas, caindo, aquele amarelado na vegetação, misturado com marrom, misturado com os tons de vermelho, o verde mais escuro. Esses são os tons da paisagem outonal. Já repararam? E é nisso que é aqui que a paleta outono se baseia, assim como é com as outras estações. Tá? Então, o inverno, o que a gente lembra? A gente lembra de neve muito branca e céu azul sem nenhuma nuvem, aquele céu azul de inverno, não é? Aqueles lagos bem com água bem azul marinho e aquela vegetação verde escura, não é assim o inverno? Então, a paleta inverno, ela é baseada nessas cores da paisagem do inverno. Então, porque às vezes a gente pensa assim, minha paleta é outono, então só deve... Nossa, só cores frias? Não, tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver com a sensação térmica. Isso aqui é o que confunde as minhas alunas um pouco, eu vejo que elas ficam meio perdidas, eu também ficava no início. Porque confunde a cabeça, porque a gente fala outono, a gente pensa no frio, na sensação térmica, a gente não pensa nas cores da paisagem, né? Mas aqui tem que pensar nas cores da paisagem. Então, olha só. Deixa eu ilustrando aqui, falando da paisagem natural para vocês. Dentro desse método, o que é o legal? Por que eu tô falando isso? Que é tão bom você descobrir, passar por um estudo de coloração assim e descobrir as suas melhores cores. Por quê? Quando você coloca uma dessas cores que estão em harmonia com a sua paisagem natural, próximas do seu rosto, você consegue uma harmonia por similaridade de cor. Então, é legal que você usufrua dessas cores que vão te deixar... Aí vem os benefícios, né? Vão te deixar com aparência mais rejuvenescida, vão iluminar a sua pele, vão disfarçar eventuais linhas, manchas que você tenha na pele, ruguinhas, aspecto de cansaço, sabe, com aquelas olheiras? Deixa a pele do rosto mais uniforme. Tudo isso são benefícios que essas cores trazem. Por quê? Simplesmente porque essa cor ela vai distrair o olhar das suas imperfeições. Então, manchinha de melasma que eu tenho, mancha de acne que talvez você tenha, as rugas que eu já falei, tudo isso. Então, essas cores vão harmonizar com a sua coloração natural e aí vão valorizar o seu rosto. Por que é legal você colocar essas cores próximas ao seu rosto? Porque é no seu semblante que vai acontecer essa transformação. Não tem problema algum você usar, por exemplo, cores que não estejam na sua paleta, que estejam na sua paleta, por exemplo, ou não estejam na parte de baixo. A parte de baixo, gente, a calça, a saia, não vai influenciar. O que influencia é colocar a cor perto do rosto. Então, vocês imaginam uma coisa? Eu não estou falando somente de roupa, né? Blusa, vestido, casaco, coisas que vêm aqui perto do rosto, não, na parte de cima. Eu tô falando também de acessórios. Aí entra as cores de metal que vão te favorecer. Então, quando eu falo dessa paleta aqui, não é só para tom de roupa, não, cor de roupa, não. É para tom de metal, né? Ó, então, um brinco que tá próximo ao seu rosto, ó, quando alguém te vê, são elementos que estão muito próximos que chamam a atenção também. Então, a gente tem que, de preferência, aplicar os melhores tons de metal ou acessórios nas cores também da paleta. Outra coisa também que serve e ajuda a direcionar, na escolha dos óculos. Tanto o óculos de grau, a armação do óculos de grau, como também o óculos de sol, a cor da lente. Porque está em íntimo contato com o seu rosto. Então, se eu coloco uma cor de óculos, por exemplo, amarronzada, que é o meu, vocês já viram, né? No meu óculos de grau, mas tem os meus óculos de sol também, que eu vou tentando escolher tudo baseado na paleta. Então, esse tom de marrom aqui, ó, isso aqui é da minha paleta, por isso que eu escolhi.
Porque tá em íntimo contato com o meu rosto. Eu sei que essa cor aqui vai estar em harmonia, o tom dos meus olhos, da minha sobrancelha, principalmente, né? O que mais? Por exemplo, você vai usar um acessório, né? Lembra dos com aqueles colares Sobral da loja que eu mostro pra vocês? Aqui lá são colares em resina, são super coloridos, você vai colocar aqui próximo, então também influencia. Cor de esmalte, nem tanto. A Eugênia tá perguntando aqui. Cor de esmalte, não, gente. Eu gosto de sempre puxar daqui pra cima. Então, o tom de esmalte, tudo bem. Eu tô falando aqui com vocês. Um vermelho vai harmonizar? Vai harmonizar. Mas, por exemplo, eu uso preto. O preto é a minha cor preferida de esmalte. O preto não está na minha paleta de cores. Então, vocês vão aprender comigo, daqui pra frente também, principalmente quem for minha aluna, vai aprender que eu trabalho com equilíbrio. Eu gosto muito disso, em todos os sentidos, e é por isso que eu falo assim pra vocês que o dia que você quiser usar uma cor próxima ao seu rosto que não esteja na sua paleta, não tem problema algum, gente. Lá no curso eu ensino elementos, dicas, truques de como é que você vai fazer para usar essas cores que não estão na paleta de forma com que elas não te desfavoreçam, ok? E o que acontece? O que é uma cor que você usa que te desfavorece? Quais são os pontos negativos de uma cor que não esteja na sua paleta? O que ela traz para você? Ela vai apagar a luminosidade da sua pele natural. Sabe aquela sensação de pele meio amarelada, meio acinzentada? Aquela pele pálida? É isso. Ela pode evidenciar imperfeições como manchas, que eu já tinha falado com vocês, olheiras. Ela pode até criar algum sombreado no seu rosto que não é desejado. Nas linhas de expressão, na área dos olhos. Sabe aquele efeito papada, né? Que eu vejo muito as pessoas reclamarem? Também pode criar. Ou seja, e pode também chamar mais a atenção do que o seu próprio rosto. Isso pode acontecer. E isso eu vejo muito, principalmente eu via muito nas minhas clientes da loja, que iam, né, frequentar a loja, comprar as roupas. O que elas faziam? Elas chegavam, principalmente quando era verão, que tinha aquelas cores muito vibrantes, muito saturadas, assim, um laranja, um verde-limão, um amarelo, assim, mais intenso. Eu via que o pessoal chegava e falava, nossa senhora, gente, eu vou experimentar essa cor aqui, eu tenho certeza que vai... É aquela cor que realça, gente, que deixa a gente até com um aspecto, assim, mais bronzeado, né? E não é assim. Dentro do método de coloração pessoal, a gente quer cores que harmonizem com o seu tom de pele, sem chegar na frente de você mesma. Eu gosto de usar essa expressão. Então, já viram que tem cores que às vezes chegam na frente? Quando você olha a pessoa, você vê a roupa dela, a camisa, coisa, antes de ver a própria pessoa, de tanta atenção que a roupa chama. Isso, gente, pode não ser uma cor, pode até estar realçando de alguma forma, chamando atenção de alguma forma, mas não da melhor forma. A cor ideal, as cores ideais para você, elas têm que estar num grau de harmonia que tudo converse. A cor do cabelo, da pele, dos olhos, da sobrancelha, da roupa. Isso é o melhor. Não uma cor que chega primeiro que você. Entenderam? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha, que linda a Kate. Aí eu ouço muito assim, Marina, né, principalmente no curso. Eu descobri a minha paleta, mas eu não gostei muito das cores da minha paleta. E agora, o que eu vou fazer? É o tal do equilíbrio que eu falo pra vocês. É claro, gente, que tem cores aqui na minha paleta que eu também não gosto muito. São cores que eu nem uso. O que eu faço? Eu foco em cores que eu gosto mais. As cores que eu não gosto tanto, eu não uso. Você tem essa possibilidade e não é possível que dentro de 64 cores, não é possível que você não vai gostar de pelo menos umas 10 cores, né, gente? Não é possível também, né? Porque a variedade é enorme. Falando em variedade, eu tava falando do vermelho, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Em todas as paletas que eu trabalho, todas elas têm, por exemplo, o vermelho. Na minha paleta, o vermelho aparece em alguns tons. Na paleta inverno, vai aparecer
em outros. Na paleta verão vai aparecer vermelho em outros tons. Ou seja, todo mundo pode usufruir de todas as cores, basta saber exatamente quais são os tons dessas cores que melhor vão cair em você. Isso é que é o legal, vocês não acham? Porque às vezes vocês se pegam aí na casa de vocês, né? Tipo assim, escuto muito isso também, tipo, amarelo. Ai, amarelo é uma cor que eu não gosto. Nossa, nunca dei certo com amarelo e tal. Ou seja, será que não é porque você não escolheu o tom de amarelo que realmente vai valorizar você? Eu tenho vários tons de amarelo na minha paleta. Antes de fazer estudo de coloração pessoal, antes de trabalhar com moda, eu tinha essa impressão que amarelo não caía bem pra mim. E hoje eu vejo que não, que eu sei exatamente os tons que eu posso escolher. E aí, como é que você vai fazer se você se deparar com uma paleta, por exemplo, que não tenha preto? Igual a minha não tem preto. E eu adoro usar preto, gente. Adoro. É uma das cores assim que eu gosto bastante, né? Dos neutros é a que eu mais gosto. Então, como eu falei, tudo é equilíbrio. Existem formas de você usar o preto de forma que não te desvalorize. Então, assim, não vou falar tudo aqui, não posso entregar tudo que tem no curso, né, gente? Senão seria até antiético da minha parte com as minhas alunas matriculadas. Mas lá no curso eu passo para vocês esses direcionamentos para que vocês usem cores que vocês não tenham na paleta, de forma a ficar valorizada da mesma forma. Ah lá, a Conceição tá que fala que a minha paleta é tudo. A minha paleta é tudo. Ai, ai. O que eu gosto muito de falar é o seguinte, aqui ó, vou até colocar uma ilustração aqui pra vocês dessa paleta aqui, ó. Estão vendo, ó? Olha lá o tom de vermelho, tem 2 tons de vermelho ali, que são diferentes do tom que tem na minha paleta, ó. Tem tons de azul, de verde, de amarelo, de rosa, de roxo. Tem pra todos os gostos. A paleta, gente, o que vocês têm que colocar na cabeça é assim. A paleta, ela não vem pra restringir o uso de nenhuma cor. Ela vem para direcionar você quando você quer estar mais iluminada, mais jovem, mais realçada. É isso, tá? Então, não levem pelo lado da restrição, não gosto muito disso. Tenho alunas minhas, gente, que são tão, assim, elas são muito enfáticas, assim, elas falam, nossa, meu Deus do céu, e agora? Descobri a minha paleta... e não tem umas cores assim, aqui que eu adoro, o que eu vou fazer? Nunca mais vou poder usar, Marina? Claro que não, gente. Não é assim que funciona. Vamos pelo equilíbrio, tá? E aí a gente usa aquelas diquinhas pra você poder usar essas outras cores aí. Outra coisa que eu gosto sempre de frisar e de falar com vocês é que algumas pessoas, inclusive essa semana eu recebi algumas mensagens directs, pessoal falando assim... Marina, eu queria fazer só o curso de coloração pessoal. Eu não queria fazer o curso inteiro. Você tem um curso só de coloração pessoal? Não tem, tá? E eu vou explicar pra vocês porque eu não acredito nisso. Não acredito no seguinte. Pra mim, gente, a consultoria de imagem e estilo é muito maior do que apenas um estudo de coloração pessoal, a descoberta de uma paleta de cores. A consultoria de estilo de imagem, gente, ela vai muito mais além. A cereja do bolo, no caso, pode até ser a coloração pessoal. Mas se você trabalhar com a coloração pessoal sozinho e não trabalhar no resto da sua imagem, você não vai ter resultados tão satisfatórios assim. O que a gente quer aqui é melhorar a sua imagem como um todo. Então você precisa sim saber o básico, você precisa saber o seu tipo de corpo, que eu tanto falo pra vocês, precisa saber as melhores modelagens pra você, precisa saber o seu estilo pessoal, saber sobre como usar acessórios, sobre como comprar corretamente, sobre o que não comprar, para depois você saber quais são as cores que você vai investir. Então, lembra que eu falei lá na aula? Uma analogia que eu sempre faço, né? A construção do seu look é como a construção de uma casa. A gente não começa, gente, uma construção de uma casa escolhendo a louça do banheiro, escolhendo a decoração. Começa? Não, não. A gente começa a construção de uma casa pela fundação, pela base, pela construção da base da casa. E a base da composição do seu estilo pessoal, dos seus looks, é a descoberta do seu tipo de corpo, do seu tipo de formato de rosto, das modelagens, do estilo. Depois é a decoração, depois é a escolha das cores.
Então, é tão gostoso, gente. É muito, muito bom. Vou falar pra você. Eu gosto de usar o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe, quando eu fiz o estudo de coloração pessoal dela, ela ficou assim, ela mesma fala, abriu um mundo diferente aos meus olhos, assim. Coisas que ela nunca imaginava e assim, hoje ela usufrui da paleta de cores de uma forma assim, tão como uma ferramenta mesmo para deixá-la mais bem vestida, mais segura na hora de escolher as cores. Então ela fala que foi um mundo diferente que se abriu e é verdade. Hoje eu falei de manhã na consultoria que eu fiz com uma aluna não, uma seguidora que falou isso, falou assim, nossa, eu tenho a maior dificuldade de escolher cor, eu acabo sempre ficando só nos neutros mesmo, porque eu tenho medo de escolher uma cor que fica muito gritante, que não fica legal pra mim, ou que me apague. Falei, pois é, isso daí só a coloração pessoal pra te salvar. Só ela pra te salvar mesmo, não tem jeito.